Olá, caríssimos! Estamos começando mais uma gravação aqui pelo canal Submundo Intelectual. E você já sabe, né? Quando o ambiente é este, é porque nós estamos ao lado de doutora Cláudia Pacheco. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao canal. Obrigada, Júnior. É um prazer. É isso aí, o pessoal tava com saudade de você. Eu imagino que pode estar. Faz um bom tempo que eu não falava com você, né? Exatamente. É tanto trabalho, Júnior. Muito trabalho. O ser humano está muito perdido, Júnior. Está muito doente, muito aflito, precisando muito de ajuda. Eu não tinha, assim, tido antes, né, essa oportunidade de estar mais em contato direto com o público, né, da internet, que é do Brasil todo, e às vezes pessoas até brasileiros que estão em outros países. Sim. E então, ultimamente, essa necessidade aumentou muito de ajuda. E tem pessoas que falam, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou por um fio. Não aguento mais, assim, tipo, quase se suicidando, viu? O pessoal está muito mal, muito perdido, Júnior. Imagino. Uma coisa que eu ia pontuar, por exemplo, o seu livro, As Mulheres no Divã, Psicopatologia das Mulheres, tem a possibilidade de você fazer uma versão 2.0, digamos, atualizada para os dias atuais? Possibilidade tem, vontade tem, um trabalho já iniciado tem, agora eu preciso de tempo. Precisa de tempo, né? Preciso de tempo para continuar, porque um público grande meu é feminino, né? Embora os homens também gostem desses assuntos muito. E eu queria até falar com você o seguinte, Júnior. Vamos agora aqui, como eu disse para você, eu sou cientista, mas também a minha ciência, né, por ser trilogia analítica, ela engloba os campos da filosofia e até da espiritualidade. Espiritualidade, sim. Então, quando a gente trata de homens e mulheres, Júnior, a gente cai num vício de milênios, que é considerar homem e mulher diferentes. Agora, me entenda, vamos ver. Quando eu falo nisso, eu estou dizendo que homem e mulher são iguais na essência. Certo. São os particulares, é na existência aqui, e nos particulares mais físicos e instintivos, que o homem e a mulher são diferentes e complementares. Concordo. Mas a essência é a mesma. Então, essa forma de se tratar homem e mulher diferencialmente, isso tem gerado uma existência em desacordo com a nossa essência. Isso traz muita perturbação, muita briga, muita insatisfação, e que alguns indivíduos que têm interesse de controlar a humanidade a seu serviço, que não são de bom lugar, nem vindos de boa índole espiritual, eles têm muito interesse nessa divisão. Então, eles insuflam as feministas e alguns os machistas. Mas esse tratamento de homem e mulher essencialmente diferentes, nós estamos errados. Isso tá até na Bíblia. Mas de onde vem? Você falou que é um vício de muitos anos. Sim, é uma queda. E a gente pode até dizer que, vamos dizer assim, considerando teologicamente e filosoficamente, vamos dizer assim, porque você sabe que os antigos gregos, né, eles faziam um estudo da metafísica através da compreensão melhor do ser. Analisar o ser, entender o ser. É a filosofia do ser. Eu acho que, em grande parte, o criador desta escola de pensamento que eu sigo, Norberto Kepp, como ele é muito universal, ele segue muito esses gregos antigos que estudam o ser humano como ser, principalmente, né? E a alma do ser humano, ela não é diferente. Por exemplo, antigamente, né, os religiosos vinham aqui para as Américas e perguntavam assim, mas será que os índios têm alma? E por interesses de controle e exploração, conservaram esse grande equívoco
que na verdade era uma grande maldade, de tratar índios como animais, por exemplo, de uma essência diferente do ser humano. Então, independente da raça, da cor e do gênero, todos os seres humanos são iguais na essência. Uhum. Até aqueles que estão lá na Austrália. Até quem não tem consciência de nada a respeito do assunto. Ah, sim, porque o ser, ele é ser por si. Uhum. E essa é a grande charada da história, porque os nossos seres... Eu gosto de falar de filosofia com você, porque eu sei que você fez filosofia também, né? Uhum. Estudou. Então, os nossos seres, Júnior, eles são por si, no sentido de que nós não podemos controlar nosso ser em nada, ou fazê-lo. O que a gente pode fazer depois que a gente é um dia pai, mãe, óvulo, gameta, fazem um novo ser, porém, essa energia que está ali, ela vem da transcendência, ela é além matéria. Ela é imaterial. E a energia imaterial, que o Tesla chamava de escalar, Nikola Tesla, e que Kepler chama de energia essencial, ela é transcendental e ela que dá vida a todas as coisas. Tá? Então, um ser, ele nasce, por exemplo, um passarinho. Ele nasce passarinho, ele não decidiu nascer passarinho, ele nem sabe direito o que é ser passarinho, ele nem tem consciência do que é ser passarinho. Mas ele tem nele, no DNA dele, todas as regras para ser um passarinho. Como ele deve se comportar, o que ele deve comer, como ele deve voar, onde ele deve morar, com quem ele vai se acasalar, e etc, etc. E ele não questiona isso, mas o ser humano questiona. O ser humano, ele questiona quem ele é, o que ele é, por que ele é, que ele não quer ser o que ele é, nunca quer ser, nunca está satisfeito. Então ele está em briga com o próprio ser. Com a essência. Com a essência. Então a nossa existência fica um inferno, porque a gente começa a brigar com a nossa essência. E essa essência, ela vem com tudo já pré-determinado por Deus. Quando eu digo tudo pré-determinado, eu digo as leis universais de verdade, bondade, beleza, vida, realização, ação, tudo de bom. Uhum. E aí, um determinado momento na humanidade, sei lá, há quantos milhares de anos atrás, o ser humano deu de começar a brigar com o que ele era. Parece que inspirado por outros seres até muito mais espertos do que eles, que queriam escravizar-nos, que queriam nos escravizar. Então vieram com essa história de que a gente não devia seguir esse criador, que a gente devia seguir o exemplo deles, que eles trariam mais liberdade para nós. Como esses políticos fazem hoje? Entendi. Mesma conversa, Júnior. Comigo você vai ter liberdade, riqueza. Vai ser melhor. Me dá poder que eu vou fazer melhor. Isso, me dá poder, vota em mim, que eu vou te dar todos os direitos que você tem e que você está sendo roubado lá. É a mesma nhaca, a mesma conversa de sempre. Então, o que eu posso te dizer, Júnior? Tudo de bom que existe no planeta e no cosmos, porque a gente está inserido no cosmos, é ligado ao ser divino, a essa genética, esses códigos. Toda a natureza tem códigos, tem leis da vida. Depois tem um anti-universo, vamos dizer, que quer dar o contra, que é o avesso das coisas, e que no momento já se adiantou tanto que criou uma vida ao avesso, que é a vida virtual. Então, essa vida virtual que nós chegamos, que o mundo está chegando, é exatamente a concretização do ideal do Lúcifer e dos seguidores do Lúcifer. A vida virtual que você fala... A vida nas redes sociais, tudo, digital, as tudo, aparências, os tudo, filtros. Exato. Exatamente. Essa vida dentro da internet, dentro do computador, uma vida virtual que não existe de fato. Que as pessoas se dedicam muito, se importam mais do que... Elas vivem... O ser humano agora quer viver dentro do computador. Ele vive a imaginação dele a maior parte do tempo. E não é uma imaginação boa. É uma fantasia muito doente. Quando Cristo falou que no dia de amanhã,
lá na vida, na eternidade, homens e mulheres iam ser como anjos. Então não ia ter esse é meu marido, minha mulher, o homem, entende? Não é isso. Mas aqui na Terra, evidentemente, nesta vida, nesta existência, nós temos algumas complementaridades no nosso corpo, nas nossas reações, mas não é muito não, viu, Júnior? É mais assim uma coisa que foi exacerbada por esses que querem controlar a gente. Aquele princípiozinho maquiavélico de dividir para governar, que alguns dizem que nem era de Maquiavel esse princípio, era de outro, mas ficou popular, se atribui tudo a Maquiavel. Então, esse dividir homens e mulheres para governar, eles estão ganhando, né? Eles estão ganhando. Olha, nós somos amiguinhos de vocês, mulheres, e nós somos amigos de vocês, homens. Só que no momento, eles preferem ser mais amiguinhos, entre aspas, das mulheres, né? E daqueles que se sentem prejudicados por algum motivo, para exacerbar essa luta. E exacerbando, eles dominam e lucram. Perfeito. Não, concordo 100%. E, inclusive, sobre essa questão que você está falando sobre as redes sociais, o mundo digital. Isso. E as pessoas que querem viver e se dedicam muito a tudo isso, né? E aí começa o desespero, Júnior. Porque é você viver no vácuo. Nós temos tudo para viver num paraíso. Tudo. Acabei de fazer um fórum, quero meu paraíso de volta, queremos nosso paraíso de volta. O que a gente pode fazer para restaurar nosso paraíso? Uma das coisas que sempre a pessoa pensa é que ela nunca tem aquilo que ela precisa para ser feliz. Ela não pensa que a maior parte do que ela não tem, ela jogou fora. Ou que ela perdeu, porque ela jogou fora. Ou que ela tem e não admite que tem. Então, o problema da humanidade não é não ter aquilo que precisa para ser feliz. É rejeitar o bem que já tem e a felicidade que tem. Isso que eu tenho explicado tem aberto os olhos de tantas mulheres que elas caem em si e falam, meu Deus, mas eu estou fazendo isso a minha vida toda, isso ainda tem solução, ainda dá tempo? Claro que dá tempo. Vamos restaurar, sim, o nosso paraíso. E uma das restaurações a serem feitas, é a amizade entre homem e mulher. As você mulheres tem um questionam para você muito? Né? Muito. Sobre a infelicidade delas, qual que é a motivação? Elas ficam espantadas porque elas falam assim, meu Deus, mas eu sempre me achei vítima. Vítima do meu pai, vítima do meu marido, vítima da sociedade. E agora eu estou vendo que eu mesma que fui inimiga minha. Então a culpada de eu ser infeliz sou eu mesma? Então ainda tem jeito? Claro que tem jeito. Só o fato de começar a perceber isso já dá um eureka na vida delas. Muitas vêm fazer terapia comigo, eu não tenho tempo para atender, né? Porque eu trabalho bastante, mas a minha agenda aí fica lotada e eu não tenho tempo para atender todas como eu gostaria. E os homens também que queriam entender melhor as mulheres, né? Mas eu acho esse seu trabalho muito importante, Júnior, porque o que a gente tem que restaurar? Não tem lá uma figurinha dizendo que a mulher foi feita da costela do Adão? Sim. Então muitas ficam super revoltadas com isso. Que história que é essa? Então Deus criou primeiro Adão, machista, e não é nada disso, e a gente saiu de uma costelinha. Eu me lembro quando eu era criança, que falavam assim, você nunca percebeu que o homem tem uma costela a menos do que a mulher? E os meninos e as meninas ficavam falando aquilo, eu falava, não, mas é verdade isso? Vamos contar aqui para ver se é verdade. Vamos estudar fisiologia? Bom, mas o que acontece? Esse estar da costela do Adão é algo assim tão próximo do coração do homem, né? E a mulher deveria estar tão perto do coração do homem, porque Deus fez os dois iguais, da mesma matéria, da mesma essência. Certo. Então, essa mesma essência a gente só pode se sentir bem
se a gente está se relacionando assim. Não só com marido, mulher, namorado, filho, não, com a humanidade. Todos nós somos irmãos da mesma essência. Quem agita, divide, coloca ideias de racismo, de feminismo, para agitar, é para dividir. Eu não estou dizendo que não hajam esses problemas, existem, mas que eles são fabricados de propósito. Concordo. Entende? Então... Para gerar divisão, né? Sim. Uma das coisas que a senhora fala, por exemplo, no livro é que quando não são questões sociais, né, que estão envolvidas nessa divisão, assim, tem muita questão psicológica. Inveja, sim. Esse antagonismo, achar que um é melhor, achar que o outro tá num lugar de coitadinho, né? Que tipo, olha só como eu sou oprimido. Então, por isso, gera um ressentimento, né? Sim, e afasta. Isso. E afastando, a gente perde a força. Realmente, a gente se enfraquece. Se perde, as mulheres se perdem. E até os homens. Porque é impressionante ver como eu já falei isso para você, falo de novo, a influência que a mulher boa tem na vida do homem. Assim como uma mulher má pode ser a cárie dos seus ossos e levar o homem ao desespero, arruinar a vida do homem. Também uma mulher boa, ela pode sim ajudar o homem a conseguir realizar o seu máximo na vida, na sociedade. Dar segurança, dar apoio e contribuir até profissionalmente com ele. Às vezes eu penso assim, por que os casais não são mais parceiros na profissão, né? Poderiam ser o ideal. Havia, no passado, algumas empresas familiares, sim, né? Mulher, marido, filhos, que até que funcionava e faziam uma coisa muito interessante para a sociedade. Bem aperfeiçoada, é prático, eles vão ter o mesmo interesse, não vão um passar o outro para trás no dinheiro, enfim, tem uma série de vantagens. Por que não acontece tanto isso hoje em dia, né? Porque essa rivalidade insuflada pelos poderes espirituais e pela patologia inconsciente. Júnior, como que... Aqui vamos entrar, talvez, para você... Você permite que eu entre nesse campo da espiritualidade? Pode entrar. Então, tudo de bom que o ser humano faz tem relação com a transcendência boa. Deus, os anjos, os santos, os espíritos bons que já foram para lá, etc. Tudo. Existe uma ressonância cósmica. O bem que você faz aqui, ele reflete de maneira energética até em outros planetas, porque a energia magnética do ser humano, ela está fora do tempo e do espaço. Um ser humano bom, ele pode fazer bem para quem está perto dele, primeiro para ele mesmo, para quem está perto dele e para outras galáxias, seres humanos que precisam. E quem está abaixo dele também. A quem está acima não, né? Quem está acima na escala vibracional, anjos e, enfim, querubins, serafins, potestades, esses a gente não beneficia, porque eles estão acima de nós. Mas nós nos beneficiamos deles. E quem está abaixo de nós, todo mundo, animal, vegetal, tudo, a gente pode influenciar para o bem e para o mal. Quando veio Freud com a questão do inconsciente, ele percebeu que o ser humano age, faz coisas contra ele mesmo, muitas vezes, de forma inconsciente. São os atos falhos, são os acidentes, são atos, por exemplo, repetitivos na vida dela. Sempre acontecia a mesma coisa. E ela fala, meu Deus, mas eu sou azarada, eu só atraio coisa ruim para mim, né? Isso tudo está relacionado ao inconsciente. Hoje de manhã eu estava atendendo uma cliente que ela está começando a perceber a vida inconsciente dela, do interior dela, e está percebendo no marido também. Então ela diz que o marido, quando era namorado dela, ele contava que tinha um professor de violão
que amava tocar violão e que um dia feriu uma falange do dedo e cortou. Ficou sem um pedacinho do dedo. E aí foi aquela dificuldade, aquela tristeza para ele voltar a tocar violão, e ele conseguiu. E sempre ele contava essa história para ela, porque ele também tocava violão e esse era professor dele. Ele amava tocar violão. Um belo dia, ele pôs o dedo na máquina e fez a mesma coisa que o professor dele fez. Esmagou um pedaço do dedo. E aí foi a mesma historinha do professor. Então ela pergunta assim, doutora Cláudia, será que tem alguma coisa a ver? Será que inconscientemente ele seguiu a sugestão do que aconteceu com esse professor, que ele admirava, se identificava? Claro que sim. Então ela disse, puxa vida, então será que eu estou seguindo a minha mãe? Que a minha mãe morreu muito jovem, deixou a gente aqui sem ela e nós sofremos tanto e era sempre doente. Será que eu estou seguindo o exemplo dela? E agora que eu estou começando a perceber isso, claro que está. Tanto que a irmã dela já morreu também super jovem. Morreu cedo. Também morreu cedo. Esse tipo de questão acontece muito quando a gente vê, por exemplo, certos padrões de escolha de parceiros. A gente já estudou sobre isso. Às vezes a mulher fala assim, mas eu só atraio um tipo de cara. Mas é porque reflete quem ela é por dentro, né? Isso. Se ela é uma pessoa que só atrai um cara que é... Enfim, ele tem comportamentos assim, que são de pessoas que não dão tanta importância pra questão sentimental, entendeu? Então é um cara que ele tá com ela, tá feliz, mas ele, fora disso, ele é um cara distante, não dá atenção, não quer nem saber se ela tá viva ou não, só liga pra ela no dia que quer encontrar e tal. Mas é porque isso também reflete o tipo de cara que ela tá buscando, né? Porque exatamente, ela é assim também. Exatamente. Por alguma coisa, né? No inconsciente dela, ela se atrai por homens que nunca vão levar ela a sério, ou nunca vão ter um relacionamento pra valer. Isso. Porque para ela, um relacionamento para valer deve dar medo, mesmo que seja inconsciente. Então ela prefere uma coisa descompromissada e depois ela sofre as consequências. Mas não é que é consciente e racional. Isso é uma atração energética. Ou a mulher que escolhe sempre um marido agressivo, violento, que bate. Nunca, ou raramente, eu não vou dizer nunca, raramente uma mulher se casa com um homem agressivo, que acaba batendo, às vezes até matando, se ela não tem uma conduta autodestrutiva. Ela busca destruir a si mesma. Inconscientemente, ela se ataca. Então, ela vai buscar fora dela alguém que faça aquilo que ela quer fazer com ela e para satisfazer aquele desejo inconsciente. Então, você vai dizer assim, mas por que um ser humano quer um troço desse, né? Então, como eu estava te dizendo, Deus age na nossa consciência. Os anjos, os espíritos bons, os seres de luz, seja de onde eles estiverem. Até consideremos extraterrestres que têm telepatia, que são muito evoluídos, tá? Esses seres se relacionam com a nossa consciente, com a nossa consciência. E os seres das trevas com o nosso inconsciente, onde está a nossa patologia escondida. Então, por exemplo, se eu tenho uma fraqueza, uma patologia, eu sou invejosa, ou eu sou preguiçosa, ou eu sou gulosa, ou eu sou libidinosa, ou eu sou intrigante. Então, no meu inconsciente, os demônios vão tirar proveito disso como podem e tiram. Então, se a gente não conscientiza isso, a gente está na mão deles e vai para o caminho do desastre. Certo. Vamos entrar aqui nesses pontos da nossa pauta? Vamos. Tinha perguntado a respeito do OnlyFans. Não sei se a senhora foi pesquisar o que é o OnlyFans, não. Então, OnlyFans é uma plataforma onde meninas se cadastram e vendem as próprias fotos íntimas, vídeos, fazem conteúdo, enfim, que às vezes o cara paga com exclusividade. Por exemplo, escreve meu nome, entendeu? Na parte do corpo, essas coisas. Enfim, quais os impactos psicológicos e espirituais, tipo dessa autoexposição, entendeu? Desse tipo de mercantilização da intimidade? Desastroso. Porque isso é uma coisa nova, né? Então, assim... Júnior, isso é desastroso, Júnior. Porque a menina, ela pode até estar
achando que aquilo é um barato, uma boa, vai ganhar algum dinheiro, ela está sendo admirada, apreciada, mas é desastroso, porque aí vamos voltar àquele assunto que eu falei há pouco, isso vai totalmente contra a essência dela. É uma existência que detona a essência dela. E detonando a essência dela, ela começa com sintomas neuróticos. Aí começa a neurose. E a neurose se manifesta de várias formas, ficando doente fisicamente, ficando com crises de pânico e ansiedade, com desejos e ideias suicidas. As meninas começam a se cortar, a se machucar, ficam com uma péssima autoestima, cada vez precisam mais elogios e coisas para conseguir se sentir um pouquinho bem. Começam a ficar cheias de sentimentos de culpa. Esses sentimentos de culpa, elas buscam satisfazer, se punir de forma irracional, começam a se acidentar, a ir mal na vida, se juntam a parceiros agressivos para poder então castigá-las do que elas sabem no fundo que estão fazendo errado contra a vida delas. Mas isso é business, né? Dá dinheiro. Isso é business. Isso é business. Desde que o mundo entrou nessa ideia financista, dinheiro, 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 a humanidade foi para o lixo, né? Foi para o gargalo, porque o ser humano, que é infinitamente rico na sua natureza, na sua capacidade, e que gera riquezas, ele acaba sendo escravo do dinheiro e achando que ele é o que ele vale, o que ele faz, o que ele ganha. Então, é uma total inversão. Entendi. A gente teve uma convidada que foi no Redcast, no nosso podcast, e aí ela começou a xingar a gente ao vivo. Que a gente questionou ela sobre certas coisas. A gente meio que confrontou ela, né? Sim. Enfim, ela disse que, entre outras coisas, esse tipo de vida que ela tinha, que ela levava, ela queria até pra filha dela. Uhum. Né? E eu fiquei pensando, se ela mesma disse depois que ela tem vários transtornos, ela é bipolar. Então. E aí eu fiquei pensando, como vai ser uma geração toda, entendeu? De meninas que estão vindo por aí daqui 10 anos, 20 anos. Como elas vão estar? Qual vai ser o impacto? Não vai. A humanidade está no fim, Júnior. Não vai. A humanidade está no finzinho. Se essa geração, depois dos anos 60, mais ou menos, que começou com esse plano dos poderes, hein? De drogar a juventude. Isso foi um plano. Certo. Foi um plano desenvolvido de drogar a juventude, os intelectuais e os artistas, para parar de pensar e serem obedientes totais. Não questiona, não pensa, obedece. A partir dessa geração, esses obedientes começaram a ser obedientes inúteis. Porque antes eles eram úteis para a sociedade. E depois foram ficando cada vez mais burros e inúteis, porque além de ser, a única utilidade que eles tinham era dar dinheiro para o poder. Porque para você se drogar, você compra de alguém. Uhum. Você compra de um traficante. O traficante passa aquele dinheiro para quem é o chefe dele. O chefe dele passa o dinheiro para juízes, para policiais, para ministros, para poder continuar operando em segredo, né? Para ganhar. Então, uma rede econômica foi criada no mundo para fazer a juventude, os artistas... Quem não está contente com o sistema, se droga, você vai ter sua consciência aberta. E é justamente o contrário. Aí fecha a consciência, para de questionar, fica fora do mundo e dando dinheiro para eles. Então, essa geração deu esses governantes que a gente tem hoje. No mundo todo. A internet também é uma droga? Também. Vicia? Total, porque é uma fantasia. A pessoa faz de conta na internet. Tudo é o mundo do faz de conta. Na internet, você realiza essa teomania de achar que você tem controle sobre a vida. Você até muda a tua cara, você faz tudo lá na internet. Isso é verdade. Existe um negócio chamado filtro do Instagram. Isso, tem tudo lá. Você imagina, você Qualquer finge. menina pode virar uma modelo. Isso. Então, é o mundo do faz de conta. Então, Júnior, nós estamos pertinho do fim. Acredito. Pertinho do fim. E porque tudo isso foi planejado. Planejado por esses poderes do mal que estão ligados a poderes espirituais do mal. Agora, essa moça, essa senhora, por exemplo, que foi lá, mulher, não sei, dá pena, muita pena, porque
ela defende uma coisa que ela própria é contra. E ela não sabe direito. Então, tinha um psicanalista inglês, o Wilfred Bion, que ele dizia: nada é mais desesperante para uma pessoa do que ela ver o outro falar uma coisa que ela pensa e não admite que pensa. Então, se você questionou o que ela estava fazendo e era algo que ela própria se questiona, mas não quer saber o resultado do questionamento. Então é uma briga interna que ela tem, por isso que ela estourou. Eu não sei quem é, mas a pessoa estoura quando acontece isso. Quando o outro toca ali, pim, numa coisa que ela mesma pensa. Sobre, por exemplo, aí no caso, ela própria está triste, chateada de ter escolhido isso, só que ela acha que ela não tem saída, de certo. Está enganada, os demônios estão enganando a cabeça dela. Bom, tem um outro ponto aqui pra gente começar. A gente estava falando sobre esse comportamento das mulheres no Instagram, na internet, que é um mundo de ilusão. E hoje existe uma tendência que você vê alguém fazendo, alguém famoso, alguém que você reconhece, que tem seguidor, e você quer fazer igual, né? E aí tem muita dancinha em aplicativos e tal. O pessoal chama de trend, que é a tendência. Então toda semana tem uma dancinha. Tá. E todo mundo faz a mesma dancinha. E todo mundo repete o mesmo comportamento para conseguir engajamento na internet, né? E isso daí é muito forte na população mais jovem. Você acha que isso também é uma forma de amortecer? Tem alguma coisa escondida? A pessoa tem medo da solidão, tem medo de não ter valor, porque hoje se você tem seguidor, você tem valor. Se você não tem, você fica se sentindo menos, né? Menor. Então, você já deu a resposta. Você já sabe, né? Na pergunta você já respondeu. Que esse conceito que a internet aumentou, potencializou, que os jovens tinham já, né? A turminha, né? Era a turminha do bairro antigamente, né? O pessoal da classe. A influência que exerce sobre o indivíduo, a opinião social é muito grande. Então, nos Estados Unidos chama peer pressure, é a pressão desse grupinho. E isso foi potencializado pela internet, exponencialmente. E para você se sentir aceito, você tem que deixar de ser quem você é, para ser o que você não é. Isso nada mais é desesperante para uma pessoa do que isso. Primeiro, porque isso é impossível. E segundo, porque ela é única no que ela é. E tem qualidades que ninguém mais tem, do jeito que ela tem. E que ela poderia estar usufruindo, aproveitando, desenvolvendo, enriquecendo a todo mundo, se ela estivesse seguindo e aceitando o ser dela. Mas assim, o ponto não é nem a questão de ter seguidores ou fazer algo na internet. Porque isso daí eu acho que faz parte, inclusive, do mundo contemporâneo. Mas por que fazer uma dancinha sensual? Por que mostrar o corpo? Por que aparecer sempre com pouca roupa? Ou por que você simula dentro da sua casa, no seu quarto, você coloca uma piscina de plástico, entendeu? Para fingir que você tá dentro de um lugar propício, para você poder enganar a plataforma, né? Você pode fingir que você está num lugar propício para usar aquela roupa. Então você está dentro do seu quarto com uma piscina de água lá, de 2 metros, e aí você aparece de biquíni, entendeu? Por que esse apelo sexual, entendeu? Por que essa questão da sensualidade? Por que não outra coisa? Por que não um conteúdo eu entendi diferente? Que você falava de dancinhas. As dancinhas são desse jeito. Ah, bom, porque tem aquelas outras dancinhas também Não, as dancinhas bobas já é coisa passada. Mas, então, acho que você está pensando aí, falando, por que, vamos dizer assim, existe, Júnior, uma supervalorização da libido, né, das questões sexuais na humanidade. Uma super fantasia a respeito disso. Porque a vida sexual, ela é muito pobre, limitada. O que atrai a pessoa nisso é a fantasia que ela põe nisso. Porque o sexo é instintivo. No ser humano, ele faz uma supervalorização do sexo, certo, quando, na verdade, o que satisfaz a ele são outras coisas que não são sensoriais.
O sexo não é suficiente para satisfazer a vida de uma pessoa, para fazer ela feliz. Não é. Há milênios que não é. Por isso que troca, e troca, e troca, e troca. Será que é com esse, com aquele? Porque instinto é instinto. É uma coisa animal. Não tem como saciar. Não tem, porque não satisfaz. Assim a comida, a droga, o dinheiro. Sempre precisa mais. São questões que viciam. Precisa mais. Porque não satisfaz. Por que não satisfaz? Porque a nossa natureza, o nosso ser, não é uma natureza animal. Mesmo porque o animal também não fica em vida instintiva todo o tempo. Ele dá os passeios, ele se descansa, ele segue a natureza. Mas por que o ser humano dá tanto valor a sexo? Por quê? Se, na verdade, o que faz ele feliz não é o sexo, absolutamente. Por isso que ele está cada vez mais infeliz, ele precisa sempre mais, de outras formas, etc, etc, etc. Então, aí a gente vê a questão inconsciente e a manipulação, a estimulação de uma doença, que isso já é uma doença no ser humano, a humanidade está doente, e que foi, em grande parte, infelizmente, começado pelas teorias sexuais da neurose. Os primeiros psicanalistas ainda eram mais discretos, mas depois vieram os sexólogos e que colocaram isso em grande importância. E sexo compreende. Tem um detalhe também, por exemplo, apareceu uma pesquisa dentro de uma reportagem que se chama o apagão sexual da geração Z, que é essa geração que tá vindo aí, os mais novos. Sim. Então, esse apagão sexual é de que, tipo, por mais que eles sejam mais abertos, né, tenham mais liberdade para exercer, inclusive se gosta de um, de outro, se gosta de dois ao mesmo tempo e tal, ao mesmo tempo, cada vez mais eles consomem esse tipo de conteúdo, produzem esse tipo de dancinha, mas eles se tornam mais infelizes, frustrados e nem praticam tanto assim a questão sexual. Que enjoa. É sabido na literatura, no estudo psiquiátrico, psicanalítico, que geralmente as mulheres ninfômanas são as mais frias, sexualmente frias. Então elas têm um comportamento mais de máscara. Porque o ser humano quer viver uma vida de animal horizontal e não quer viver a vida que a gente tem vertical. Nós somos mais espírito do que corpo. Nosso corpo é um pedaço pequenininho do que a gente é. Nós somos espírito. Então, são só coisas do espírito que nos satisfazem. A satisfação do corpo ela é bem limitada. Então, arte, beleza, afeto, amizade, realização, espiritualidade, são coisas, cultura, ciência, isso satisfaz o ser humano. Isso, não dinheiro e sexo. Agora, você pode ver que os poderosos não são muito ligados assim, tão ligados à vida sexual. Eles querem dinheiro. Aí eles põem os outros para se satisfazer com filminhos e besteirinhas para deixar o dinheiro só para eles. Isso é verdade. Embora você tenha dito que ninguém se satisfaz por dinheiro e sexo, se você fizer uma pesquisa hoje em dia, eu acho que a maioria das pessoas querem as duas coisas. Não tem muito... A pessoa, se você tiver muito dinheiro e sexo à vontade, o que sobra para você? Aí a pessoa, talvez viajar, entendeu? Talvez isso. Talvez conhecer gente famosa, mas... E aí é o vácuo existencial. E aí começa remédio, insatisfação, crise de pânico, ansiedade. Isso tem aumentado também. Mas tem que ser. Tem que ser. Se a pessoa está vivendo uma vida que não tem nada a ver com a natureza dela, tem que ser. É que nem um gato querer ser cachorro. Um cachorro querer ser bode. E assim por diante. Eu acho que isso daí poderia entrar com certeza no As Mulheres no Divã, versão 2022. E nos homens também, Júnior. Nos homens também. Inclusive, essa é uma pergunta. Por exemplo, eu lembro do encontro que nós tivemos aqui, que a senhora falou que os homens estavam covardões. Essa foi a expressão. Muito submisso, sem vontade pra nada, ou reclamando de tudo, né? Vitimista e tal. E a pergunta que a gente gostaria de entender é como, sabe, escapar disso? Como sair desse espectro que meio que a vida empurra o cara pra esse ambiente, entendeu?
Porque assim você tá nos assistindo aí, você vai ter uma visão de que, tipo, pô, se tem alguma coisa que tá fora do lugar na sua vida, é assim que você vai conseguir, de repente, mudar, né? Ô, Júnior, o ser humano, ele sofre muito porque ele não sabe quem ele é. O ser humano não se conhece. E cada vez menos se conhece. Se nós queremos resolver, solucionar, dar receitas para resolver problemas de comportamento, relacionamentos sexuais, financeiros, sem a gente entrar no profundo do nosso interior, para nós nos conhecermos, nós não vamos chegar a nada. Então, a chave, a gente volta lá para a antiga Grécia, para conhece-te a ti mesmo. E esse conhece-te a ti mesmo é um processo, não é fácil de ser feito, ele tem que muitas vezes levar uma vida para ser feito. Ele vai num crescendo. E se o ser humano não desistir dessa fuga que ele faz de si mesmo, porque sexo, bebida, dinheiro é uma forma de fuga, viagens, comida demais, enfim, compras, é uma fuga de si mesmo. Se o ser humano não parar de fugir de si mesmo, não se voltar para o seu interior, nós vamos ver realmente a humanidade sendo extinta. Então, por que o homem é covardão hoje? Porque uma mulher, ela já não se identifica mais com coisas que ela se identificava há 50, 60, 100 anos atrás. Isso tudo está no interior da humanidade de cada um. Não é uma resposta fácil que eu estou te dando, não é um caminho fácil, mas é o único caminho. Conhece-te a ti mesmo. Por isso que a gente tem aqui na nossa faculdade, todos os nossos cursos são para isso, praticamente. Até curso de gestão ambiental, todas as matérias. Conhece-te a ti mesmo, para você conhecer o outro, para você conhecer o mundo. Você tem que se conhecer, saber seus fortes e os seus fracos. E o ser humano não quer saber de nada consigo mesmo mais. Já percebeu isso? E é dentro de nós que vem toda a força. Não vem força de nada externo. Nada. É a força espiritual, claro, vem da transcendência, mas vem através do nosso interior. A força interior, a personalidade da pessoa diz muito interior, sobre quem ela é, né? A força interior que está sendo destruída pela patologia, né? Pelas atitudes invertidas, principalmente pelas atitudes invertidas, pela inversão social da sociedade, tudo de cabeça para baixo. E não é assim tão rápido, mas às vezes é. Às vezes uma fala, quando a pessoa percebe no que ela é invertida, como é que ela está invertida, de repente a vida dela tem uma enorme transformação. E são pessoas assim já de mais idade mesmo, idade média, ou digo assim, média idade, que viviam drogadas com remédios e com medo, e cheia de sintomas, e não podia fazer esporte, não pode nadar, não pode isso, não pode aquilo, e de repente fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Percebe as questões da inveja, questão da inversão, a questão da troca da fantasia pela realidade, percebe como os espíritos agem através do inconsciente, e vamos dizer assim, restaurando a si mesmos. Eu ia dizer também que, por exemplo, tem gente que vive numa situação onde a vida meio que joga a pessoa para um caminho e ela meio que não tem controle, porque ela vai seguindo, entendeu? Os instintos, ou o modismo, ou os exemplos que ela tem que não são bons. Mas não é todo mundo que faz isso? Então. Todo mundo faz isso. Aí existe um momento que o cara também precisa acordar, né? Porque o que a gente normalmente fala no canal, a gente dá o exemplo do famoso magrinho de firma. O que é o magrinho de firma? O magrinho de firma é o cara jovem, muitas vezes ingênuo, sem vigor físico, porque ele tá jovem ainda, então ele não tem muito de vigor físico também, mas ele também tem baixa ambição. Ou seja, ele tem
um emprego ali e ele vai ficando por ali, ele vai se dando bem por ali, ele vai se acomodando por aqui e ele vai meio que achando ali saídas, entendeu? Para que ele possa, de uma certa forma, se acomodar. Porque ele quer se acomodar. Ele não quer ter problema, ele não quer ter preocupação. Só que isso vai estourar lá na frente, entendeu? Não apenas por se ele não cuidar do físico dele, uma hora problema de saúde acontece. Se ele não cuidar do intelecto dele, se não aprender coisas novas e tudo mais, uma hora algumas oportunidades ele vai perder, né? E se isso fosse repetindo, ele vai ficando uma pessoa meio que com uma amargura, né? Ele não tem gosto pela vida, ele não tem vontade de realizar as coisas, né? Ele acha que ele não sai do lugar, então ele acha que tipo, a vida pra ele não foi muito boa. Isso vai gerando dentro do cara uma frustração, entendeu? Então, isso ele tá invertido. Precisa ver. Geralmente os homens covardões são muito ligados às mães. Eles dão muito valor à mãe. Muitas vezes implicam, rejeitam os pais, veem os pais como grosseiros e... Ou às vezes não tem pai também, né? Às vezes não tem pai. Não tem um pai presente. Supervalorizam a mãe. Então, ficam com uma conduta muito feminina. Não tem, assim, aquele ímpeto de enfrentar o mundo, a força de homem de enfrentar a sociedade. Então, o homem que é muito ligado à mãe, admira muito a mãe, ele acaba assumindo atitudes femininas sem ele perceber. E depois vai encontrar uma esposa que exerça esse papel forte da mãe na vida dele. Um papel de mãe forte na vida dele, de personalidade forte. Então, ele passa da condução da mãe para a condução da esposa, quer dizer, deixa-se conduzir. E aí, muitas vezes, briga de sogra e nora, né? Porque a mãe que quer ser a controladora e conduzir, aí vem uma outra mulher na vida dele que assume o papel de condução e ele fica ali no meio, sem conseguir exercer a masculinidade dele. E como é que sai disso? Tem que conscientizar, né? E para isso, Júnior, você com seu canal, você, por exemplo, você percebeu alguma coisa no meu trabalho que você gostou? Com certeza. Esse trabalho é de conscientização. A gente faz esse trabalho há muitos e muitos anos. E cada vez estamos ampliando mais. Você sabe que a gente faz aqui cursos de graduação, agora ofertamos gratuitamente, estamos já com turmas formadas e que fazem o curso, não porque eles não tenham meios, mas porque a gente quer incentivar ao ser humano essa ciência do autoconhecimento. E essa ciência do autoconhecimento e do conhecimento que vem a partir daí, ela é muito necessária para a gente recuperar o mundo. Então a gente é aqui um bando de idealistas, até meio missionários cientistas, e a gente fica falando, e a gente tem os nossos professores, até queria dizer aqui, né, que a gente tem grupos de estudo online gratuitos. Então a pessoa que quer estudar essa ciência para se beneficiar, então ela liga lá para a faculdade. Galera, pega o telefone aí da faculdade da doutora Cláudia Pacheco. E aí liga para a faculdade, escolhe um horário durante a semana, de manhã ou à tarde ou à noite, que lhe convém. Às vezes 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com a sua conveniência. E entra e tem professores, que são psicossocioterapeutas, que vão fazer grupos de estudo. Então vamos ler um texto, tudo para aplicar na vida da pessoa, para ela começar a abrir a cabeça. E ajuda, viu? Ajuda com certeza. Muito. Tem muita gente que até hoje fala comigo que entrou naquela divulgação que nós fizemos ano passado, já tem 1 ano isso, né? Sim. Que entrou na turma, se cadastrou, fez um curso, fez outro, tem gente fazendo inglês, tem gente fazendo faculdade. Que bom! Né? Tá Muita vendo? gente estudando. Essa faculdade, ela tem que ser, assim, uma faculdade que tem que ir para todo lugar, para o mundo, porque é a faculdade do conhecimento do ser humano, né? E isso é o que a gente mais precisa. Com toda certeza. E vamos ajudar essa mulherada perdida, né? E vamos ajudar, ó. Se cadastra aí pelo telefone, né? Pelo WhatsApp, você já pode entrar em contato com a equipe e eles vão passando todas as informações. Vão. E ajudar as mulheres perdidas e vamos
tentar devolver a confiança para os homens. Os homens estão desconfiados das mulheres? Tem notado isso? Não, os homens perderam confiança neles. Neles mesmos também. Verdade. Isso é verdade. Essa sociedade aí, como você falou, né? A gente tem uma expressão que é rumo ao abismo. Né? Fim dos tempos, aí fala rumo ao abismo, tá? Tipo, isso. Só decaindo mesmo. E você é interessante porque você faz a descrição dos tipos, né? Sim. Você faz uma descrição de comportamentos. Tem esse tipo, tem aquele tipo, tem aquele tipo. E não é que... Então, isso são, vamos dizer, de acordo com a vida dela, as influências que ela tem na sociedade que ela vive, no país que ela vive, influências culturais, ela segue, por exemplo, um tipo. Mas se você vai lá no fundão, a causa é comum a todas as pessoas. Então, atende um budista, tem um problema lá, é mesmo de uma pessoa que mora em Guarulhos, por exemplo. Estou falando. Uhum. Entende? No fundo, a raiz é semelhante. E você, conhecendo a raiz, você consegue resolver os particulares, os efeitos. A pessoa pode melhorar a vida dela. Sim. O que a gente chama de micro, né? Tipo, a vida dela, a relação dela com as pessoas, com o mundo ao qual ela está inserida. Mesmo que ela não consiga mudar o mundo todo. Mas acaba mudando. Porque se o mal que tem aqui, ele é introduzido por seres humanos invertidos, à medida que seres humanos se desinvertam, ele vai também desinverter a sociedade. Vai melhorar. Júnior, o poder da verdade, o poder do bem, do magnetismo, é infinitamente maior do que do mal, que é uma privação do bem. O mal não tem força por si. Ele vai a cavalo no bem. Por exemplo, você está falando aí disso que acontece aí na internet. Se essas moças, essas meninas, têm uma beleza, um magnetismo suficiente para ser explorado, seja por quem for, tá? Esse magnetismo, essa beleza das meninas e das mulheres, vem diretamente de Deus. Então, é um mau uso que se faz, uma destruição que se faz das qualidades divinas. O mal não existe por si, ele vai a cavalo no bem. Concordo, plenamente. Então, privação, né? Pega uma pessoa que já está para lá de Bagdá, não vai conseguir fazer nenhum filminho, né? Não. Precisa ter aquela força vital que vem diretamente de Deus. E usar mal, né? E usar mal. Então, por isso que o mal por si, ele não vai muito longe mesmo. Ele não vai longe, ele precisa do bem. Concordo. Doutora, muito obrigado. Agradeço aí a sua participação mais uma vez aqui no canal. Tá. Como sempre, um prazer te receber. Você que está assistindo a gente, deixa o seu like, o seu comentário, para você, enfim, quiser ter alguma pergunta, que a gente possa ver algum tema para uma próxima conversa, ou que você também achou desse bate-papo, fica à vontade aí nos comentários. Pedir para você deixar a sua mensagem final aí pro pessoal, e que essa gravação, né, como sempre, foi aqui um oferecimento da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. O que você faz? Você clica aqui na descrição, tem o link, beleza, para você conferir o site, e também convido você para a nossa jornada, os 10 mandamentos da Red, onde a gente vai estar conversando aqui, eu e o Miguel, sobre os 10 mandamentos, coisas que podem mudar a sua vida. Então se cadastra no nosso evento, na nossa jornada, é só deixar o seu nome e o seu melhor e-mail, beleza? E entrar no nosso grupo já selecionado do WhatsApp. Doutora, pode mandar sua mensagem. Então, eu fico contente de poder usar o seu canal para ser útil para quem for possível. A nossa faculdade é aberta também para receber a todos aqueles que queiram ter uma ajuda séria. Uhum. E até você falou aí dos 10 mandamentos, né? De Red Pill. Isso. Dentro dos nossos estudos existem também, né? Certas dicas, certas chaves que vocês vão poder aprender dentro dos nossos livros, dos nossos estudos, e que não são difíceis. Às vezes são muito, muito simples, né? A gente fala aqui de filosofia. Eu falo com o Júnior de filosofia, então parece um momento, né, que o seu canal meio As pessoas ficam meio confusas mesmo. O que é isso que ele está trazendo aqui agora, né? Mas, Júnior, isso é o que está por trás dos outros assuntos, né? O que está, vamos dizer, que alimenta
que nutre, dá sustento, né? Dá sustento para os outros assuntos também. Então, você que quer se conhecer para viver melhor e quer essa red pill mesmo maior possível, que ela vem através do conhecimento, do autoconhecimento e principalmente do estudo da psicossociopatologia, que você faz. Você, com o seu canal, de uma certa forma, traz muito conhecimento da psicopatologia. Sempre falo dos livros que a senhora me deu lá, sempre cito alguma coisa. E vamos ao Brasil, né? Com certeza. Vamos ao Brasil, né? Porque a gente vê que esses países chamados de desenvolvidos estão sofrendo bastante, viu? Estão muito doentes e estão começando a sofrer materialmente. O Brasil vai ser, pelo jeito aí, o país que muita gente vai querer fugir para cá para se abrigar aqui. Tem essa história de que o Brasil vai conseguir ser uma potência alimentícia. Em questão de alimentos. Mas já é, viu? Já é uma potência alimentícia, mas parece que vai ficar um tempo, vai ficar única. Não é isso? É. Que o resto vai ser meio dizimado aí e que a gente vai segurar a barra de muita gente. Então, um prazer estar falando com você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado do bate-papo. Submundo Intelectual ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!